Senhoras e senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião de hoje com a audição da doutora Filomena Rosa, presidente do Instituto de Registros e Notariado. Antes de lhe dar a palavra, que a doutora irá fazer uma declaração inicial, quero apenas informar que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Atendendo que não há nem é arguída nem há escusa, não se justifica o restante. Portanto, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, cumprimento também todos os presentes e os que nos acompanham à distância. Aproveito a oportunidade desta declaração inicial para precisar alguns conceitos em matéria de nacionalidade portuguesa, matéria de especial complexidade na área dos registros e de especial relevo para esta Comissão. É uma prerrogativa de cada Estado, enquanto manifestação da sua soberania, definir quem são os seus nacionais. A nacionalidade é um instituto público, um instituto jurídico que permite estabelecer um conjunto de relações de pertença e também de direitos e deveres de um indivíduo a uma determinada comunidade politicamente organizada num Estado. Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 4º, diz que são cidadãos portugueses todos aqueles que sejam considerados pela lei ou por convenção internacional. E a Lei da Nacionalidade, de 81, já com mais de 40 anos de vigência, foi recentemente alterada naquela que já é a sua 12ª alteração pela Lei Orgânica 1 de 2024, 5 de março. Em resumo, a constituição do vínculo da nacionalidade pode ser feita por duas formas: a via da atribuição e a via da aquisição. Na via da atribuição, também designada por nacionalidade de origem ou originária, a nacionalidade depende do nascimento ou de facto que se reporta ao nascimento. Segue uma tramitação menos complexa e, em regra geral, mais célere. Isto significa que a atribuição da nacionalidade portuguesa produz efeitos desde o nascimento, ainda que o cidadão tenha outra nacionalidade. Pela via da aquisição, também designada de nacionalidade derivada, os efeitos da alteração da nacionalidade só se produzem a partir da data do registro do ato ou factos de que depende essa alteração. A via da aquisição corresponde, em regra, a processos mais complexos, que envolvem prazos médios de tramitação mais prolongados, porque exigem comprovativos de diversas circunstâncias, designadamente ligação à comunidade portuguesa, requisitos específicos de documentação e necessidade de consultas em entidades em matéria de segurança nacional. Voltando à nacionalidade de origem, por atribuição, ela está dependente da lei ou da vontade. E são portugueses, por efeito da lei, por exemplo, os que nascem em Portugal, filhos de portugueses, ou os que nascem no estrangeiro, se os pais ali estiverem ao serviço do Estado português, ou ainda os que nascem em Portugal, filhos de estrangeiros que tenham nascido em Portugal e que estejam em Portugal à data de nascimento do filho. E são portugueses de origem por manifestação da vontade, por exemplo, os menores nascidos no estrangeiro, filhos de mãe portuguesa ou de pai português, à data do nascimento, ou os netos de avô ou avó portugueses. Por seu turno, a nacionalidade por via da aquisição pode resultar da vontade, da adoção e da naturalização. Da vontade resulta, por exemplo, a nacionalidade adquirida pelo casamento. Já a naturalização conhece vários fundamentos, mas pode ter como um deles a residência no país há mais de 5 anos ou a frequência de estabelecimentos de ensino em Portugal, também por um período determinado. Os dois processos de nacionalidade em causa nesta Comissão referem-se, pois, a pedidos de atribuição da nacionalidade por manifestação da vontade. Neste caso, a crianças nascidas no estrangeiro, filhas de mãe portuguesa à data do nascimento. À época, em 2019, este pedido de nacionalidade podia ser efetuado de duas formas: por declaração direta, na Conservatória dos Registros Centrais ou num balcão de nacionalidade numa conservatória ou nos postos consulares portugueses no estrangeiro, ou através de auto lavrado em conservatória intermediária ou pelo preenchimento de impresso aprovado e remetido por correio à Conservatória dos Registros Centrais. Quando as declarações são feitas diretamente nos postos consulares portugueses, no estrangeiro, como sucedeu,
Os pedidos são analisados pelo respectivo posto consular, que fica encarregue de toda a interação com o cidadão, designadamente o esclarecimento de dúvidas, a verificação da documentação apresentada e a solicitação de eventual documentação em falta. Se o consulado conclui que estão reunidas todas as condições para que o pedido de nacionalidade tenha resposta positiva, remete esse mesmo pedido através do sistema informático do Registro Civil, elabora o assento e introduz nele toda a documentação digitalizada, como aconteceu nos 2 processos aqui em causa, no Consulado-Geral de Portugal, em São Paulo. Em seguida, o processo, já com o assento de nascimento feito no sistema, é remetido pelo Consulado por via eletrónica, através do sistema informático do Registro Civil, para a Conservatória dos Registros Centrais, para integração. Esta conservatória analisa a documentação que foi digitalizada e verifica se estão preenchidos os requisitos para a atribuição da nacionalidade. Se eventualmente o conservador encarregue do processo considerar que existem esclarecimentos a fazer, os mesmos são registados no sistema informático e é remetido via sistema informático para a área de trabalho do consulado o processo para esclarecimento. Se não existirem esclarecimentos ou suplementos a realizar, como sucedeu nos casos em análise nesta comissão, o conservador confirma o assento de nascimento, o que corresponde a uma assinatura que fica integrado no nosso registro civil, passando a produzir todos os efeitos legais. Foi precisamente este o procedimento seguido nos 2 processos de nacionalidade em causa, em nada diferindo dos procedimentos comuns para este tipo concreto de processos. Os processos de nacionalidade pela via atributiva e referentes a menores, filhos de pai ou de mãe portugueses, são, há vários anos, objeto de tratamento prioritário por parte da Conservatória dos Registros Centrais, entendimento que foi alargado aos outros serviços de nacionalidade que, entretanto, foram criados. Na verdade, no final de 2019, a Provedoria de Justiça recomendou ao IRN que os processos de menores, pelo risco de estarem indocumentados, fossem tratados com a maior urgência, entendimento que foi acolhido, pois já resultava da prática da Conservatória dos Registros Centrais e foi divulgado a todos os balcões de nacionalidade, que além da Conservatória dos Registros Centrais são mais 16. A Conservatória dos Registros Centrais tem, nos termos da lei, uma direção assegurada por um conservador, coadjuvado com três conservadores adjuntos, providos em comissão de serviço por períodos trienais, designados por despacho do Ministro da Justiça. A Conservatória tem uma estrutura subdividida, complexa, especializada, organizada por setores que tramitam os processos de acordo com o fundamento legal para esse pedido. Um desses setores é o consular, onde os conservadores afetos procedem à integração dos assentos respeitantes a portugueses que são feitos no estrangeiro pelos nossos agentes diplomáticos ou consulares. Estes processos, sobretudo os relativos a menores, são normalmente de tramitação muito simples. A Conservatória dos Registros Centrais, até há poucos anos, era a única que decidia pedidos de nacionalidade e, através da sua direção, emitia as orientações necessárias para os conservadores que ali trabalhavam sobre os processos de nacionalidade. Contudo, com o alargamento a novos serviços da competência para a decisão de processos de nacionalidade, o Conselho Diretivo do IRN sentiu a necessidade de formalizar orientações, pelo que emite, quando justificados, deliberações a fixar interpretações e a determinar procedimentos. Ainda assim, a carreira de conservador dos registros é exercida com autonomia técnica, pelo que o Conselho Diretivo apenas emite orientações e não pode determinar em concreto a realização de um determinado ato ou processo de registro, apenas podendo determinar a alteração do que em concreto for feito pelo conservador em processo de recurso hierárquico ou por ordem do Tribunal. Portanto, o Conselho Diretivo do IRN não pode nem obrigar nem impedir um conservador de realizar determinado ato. É do reconhecimento da necessidade de existirem procedimentos uniformes que, apesar disto, em 27 de 10 de 2022, o Conselho Diretivo do IRN deliberou clarificar a tramitação dos processos relativos à obtenção da nacionalidade portuguesa e determinar que esta deve ser efetuada segundo o critério objetivo da ordem de entrada do pedido nos serviços, acolhendo a prática que já era habitual. Por outro lado, sentiu-se na necessidade, em face da pendência de processos, de prever uma derrogação a este critério quando esteja em causa uma fundamentada e justificativa situação de vulnerabilidade do recorrente, como, por exemplo, nos casos da patridia, nos casos em que a delonga na decisão do processo pode conduzir à deportação, à perda de trabalho ou à impossibilidade de aceder ou continuar tratamento médico.
o que no fundo apenas corresponde à formalização de uma prática já existente de longa data nos registros centrais, em nome do princípio da boa administração. No que diz respeito aos prazos de tramitação dos 2 processos em causa, desde que foram recebidos pela Conservatória dos Registros Centrais até que foram integrados, estes foram de 13 e 14 dias, como já aqui subejamente foi referido. O prazo médio de integração dos processos relativos a maiores e menores no ano 2019, incluindo os consulados com e sem sistema informático, corresponde a 10 dias, no que se inclui num universo de 42.345 processos. Quanto à conservadora que integrou os assentos em tabela, considerados os 8.909 processos que tratou, de maiores e menores, em todos os consulados, o seu prazo médio de tramitação corresponde a 15 dias. Importa referir que em 2019 a Conservatória não fazia distribuição direta de listas de trabalho aos conservadores que tramitavam os processos. Estes tinham apenas orientação para tratar os processos por ordem e com prioridade aos relativos a menores. Apenas em agosto de 2021 passou a haver distribuição de serviço por escrito e estamos neste momento a trabalhar para que esta distribuição possa ser automatizada pelo sistema informático. Quanto ao assunto em tabela, os processos de nacionalidade respeitam, portanto, a pedidos feitos por mãe portuguesa para as suas filhas, através do Consulado-Geral de São Paulo, no Brasil, e os processos foram recebidos a 2 e 3 de setembro, na Conservatória, através do sistema informático com o processo que já vos referi. No que respeita a outros contactos prévios com a mãe das crianças, o IRN apenas tem acesso ao que está na aplicação informática e, portanto, para nós, os processos nascem a 2 e a 3 de setembro, desconhecendo qual foi a tramitação prévia. Quanto ao processo de cartão de cidadão, todo ele foi tratado através do consulado e limitar-me-ei a dizer que o pedido foi recebido no consulado, foi tratado no consulado e que no Instituto de Registro e Notariado, que tem a responsabilidade pela sua emissão, que ocorreu no dia 16 de outubro de 2019, aliás, a entrega que foi no dia 16 de outubro, todo o processo correu através do sistema informático, sem intervenção humana, o que, aliás, acontece com 90% dos cartões de cidadão emitidos em Portugal. O sistema tem as suas validações de segurança, feitas todas as validações, o sistema emite o cartão sem necessidade dos cartões serem analisados em back-office. Como digo, 90% dos cartões estão nessa situação. Mais adiante, que não havia ainda aqui referido e que pode ter interesse, estes cartões foram pedidos com urgência no consulado. Não havendo pedido de urgência para a nacionalidade, houve efetivamente pedido de urgência para a emissão do cartão de cidadão, nos termos regulamentares e normais e consta do sistema. Bem, e com isto penso já ter usado muito do meu tempo. Agradeço muito a vossa atenção e fico à disposição para as vossas perguntas. Muito obrigado, doutora Filomena Rosa. Já agora pedi-lhe só que desligasse o microfone. Obrigado. Vai-se iniciar, portanto, a audição pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Pode inquirir diretamente poente e a doutora Filomena pode responder diretamente à Sra. Deputada. Tem a palavra. Muito obrigada. Queria cumprimentar a doutora Filomena Rosa, que está aqui porque a Comissão de Inquérito tem como objeto, além das questões relacionadas com a prestação de cuidados de saúde e com o medicamento, com a obtenção da nacionalidade das 2 crianças que estão aqui em causa. E, havendo notícias e declarações de que Maite e Lorena teriam obtido a nacionalidade em tempo recorde e que isso poderia estar ligado a alguma ajuda, seja qual for o sinónimo que seja utilizado, pistolão, cunha, etc., para a obtenção de uma terapêutica específica em Portugal. Interessa perceber se a obtenção de nacionalidade foi de facto feita em tempo recorde, se as crianças tinham ou não acesso e direito à obtenção de nacionalidade, os procedimentos e os timings e se houve ou não interferência ou intercedência nestes processos. A parte das perguntas, a doutora Filomena já respondeu, eu ainda assim farei algumas perguntas diretas para ficar claro. A informação que nós temos é que o processo de atribuição da nacionalidade terá demorado no IRN 14 dias, de 2 a 16 de setembro. Essa informação
foi aqui confirmada, foi também confirmada, segundo eu percebo, que este é um prazo normal para a obtenção de nacionalidade. Peço que confirme. É efetivamente para este tipo de nacionalidade, e é muito importante não confundirmos com muitos outros processos que têm prazos médios de 3 anos, reconhecemos-lo, para este tipo de nacionalidade, este prazo é um prazo perfeitamente regular. Quando diz este tipo de nacionalidade, está a referir-se a crianças com progenitores com nacionalidade portuguesa com aquela idade? Estou a referir-me a um tipo de nacionalidade de filhos de portugueses no estrangeiro em que não há propriamente um processo de nacionalidade. O que acontece é que, em vez de se ir fazer, como os portugueses que nascem em Portugal, o registro à conservatória, vão fazer o registro ao consulado, o consulado junta a documentação e depois passa o processo para os registros centrais, que têm competência nacional para integrar esses assentos. Por isso é um processo muito simples. Só é preciso comprovar que são filhos de portugueses. Perguntava-lhe se tem notícia, dentro dos conhecimentos que vai tendo, do ponto de vista formal ou informal, de que no Consulado de São Paulo existam muitos pedidos, demora neste tipo de pedidos, especificamente de crianças, e se os processos que vêm do Consulado de São Paulo costumam vir bem instruídos, de forma a facilitar depois os serviços na obtenção dos cartões de cidadão e dos procedimentos que é preciso adotar. Não tenho conhecimento nem formal nem informal, porque o IRN, eu dirijo o serviço enquanto muitos outros serviços, portanto não tenho prática de nacionalidade e, apesar de até ser conservadora de carreira, nunca fiz nacionalidade, portanto não tenho, seria uma impressão de ouvir dizer, mas vocês vão inquirir a senhora conservadora que integrou os assentos e, portanto, ela poderá, com maior propriedade, dar essa nota. Muito obrigada. Numa troca de e-mails no final do ano passado, entre o IRN e o Gabinete da Ministra da Justiça, a doutora Filomena Rosa começa por dizer num primeiro e-mail à chefe de gabinete do Secretário de Estado da Justiça que, e cito, atendendo ao período normal decorrido, não podemos afastar essa possibilidade relativamente a estas crianças ou outras em situação similar de urgência e prioridade. Quando diz que não pode afastar essa possibilidade, a que possibilidade é que se refere? Recorda-se? Não me recordo que possibilidade a que me refiro, mas há a possibilidade de terem tido eventualmente um prazo médio naquela data, naquela quinzena, inferior ao prazo médio que fossem alvos menores. Mas, sinceramente, estou a tentar adivinhar e compor as minhas palavras, não tenho memória. A interpretação que eu tirei é que não poderia ser afastada a ter existido algum pedido de aceleração ou de urgência no caso, mas no mesmo dia... Eventualmente podia ter havido um pedido de urgência, sim, e estar lá, documentado no processo, e depois tivemos que questionar, porque esses pedidos não passam por nós e, portanto, tivemos que questionar o serviço, sim. No mesmo dia? No mesmo dia, a doutora Filomena enviou um novo e-mail corrigindo esta resposta e dizendo não foram encontradas evidências de ter existido um pedido de urgência. De qualquer forma, os pedidos respeitantes a menores são considerados prioritários, independentemente de qualquer pedido, para evitar que permaneçam indocumentados, aliás, no sentido que disse aqui na sua intervenção inicial, e, portanto, queria perguntar-lhe se confirmou e se tem a confirmação de que não existiu pedido de urgência e que, portanto, se pode descartar a existência de algum acelerador de qualquer tipo neste processo. Tenho, na medida em que posso ter. Portanto, não existiu nenhum pedido de urgência junto do IRN, nem era curial que houvesse, porque não é competente para a prática do ato, junto do Instituto. De acordo com a declaração escrita da diretora da Conservatória, procurados todas as caixas de e-mail, procurados todos os processos, para a hipótese de haver alguma coisa perdida, ela confirmou-me que não havia, efetivamente, nenhum vestígio de nenhum pedido de urgência. Obrigada. Eu tinha aqui um conjunto de perguntas que julgo que, na verdade, estão respondidas. Tinha a ver com em que consiste o processo de instrução que é feito pelo Consulado e qual é o papel e intervenção do Instituto, quem trata da documentação, quem verifica, quem confirma a elegibilidade, qual é a intervenção ou o conhecimento do Instituto nos trâmites ocorridos no Consulado,
já respondeu que o processo é informatizado. Pergunto-lhe se quer acrescentar alguma coisa a essa informação que deu inicialmente. Acho que, em resumo, já ficou muito claro. O processo é informatizado, o que se passa no consulado antes nós não sabemos. A partir do momento que o processo passa a existir na Conservatória dos Registros Centrais, passamos a ter acesso aos documentos e vamos analisá-lo. Em Portugal, eu sei que ele é tramitado por conservadores e oficiais de registro. Portanto, são as pessoas que analisam e um conservador decidirá fazer o registro. Nos consulados não tenho visibilidade sobre o tratamento e a instrução. Sei que temos um bom relacionamento com os consulados no sentido de dar formação para que ocorram cada vez menos erros e para que eles consigam instruir os processos o melhor possível, pelo que neste momento 80% dos processos não têm, 80% a 85% dos processos não têm erros. 80% a 85% dos processos não têm erros. Não tem erros. Obrigada. Esta pergunta tem o seguinte racional. A doutora Filomena terá ouvido falar num e-mail do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para Marcelo Rebelo de Sousa, de 21 de outubro de 2019, onde diz que nas últimas semanas esteve 100% focado na tentativa de ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão portugueses. O que nos deixou com a dúvida se esta ajuda que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa disse que prestou se referia a uma ajuda junto do consulado no processo inicial da obtenção da nacionalidade ou, interpretada à letra, de facto na obtenção do cartão de cidadão. E, portanto, pergunto-lhe, acho que a resposta está dada, mas ainda assim, pergunto-lhe se podemos descartar a opção 2, ou seja, de que pudesse ter havido interferência na própria emissão do cartão do cidadão na parte que é processada pelo Instituto. Sim, podemos descartar porque ela foi automática, não teve qualquer intervenção humana, portanto não havia nenhum ser humano junto do qual exercer qualquer tipo de contacto ou influência. Já lhe perguntei sobre o consulado, já me respondeu e, portanto, não utilizando o tempo todo que tenho, faço-lhe uma última pergunta, que é quando é que teve conhecimento, quando é que ouviu pela primeira vez falar deste caso? Em novembro de 2023. Sr. Presidente, eu quero agradecer as respostas e quero pedir desculpa, estou em simultâneo numa outra audição, vão dar a fazer aquelas piscinas que já são costumeiras, não é... Peço essa licença. Obrigado, Sra. Deputada. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Pode inquirir diretamente a depoente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Filomena Rosa, agradecendo a colaboração que prestará para esta comissão, com vista ao esclarecimento dos factos. Eu gostaria de fazer-lhe uma ou duas perguntas prévias. Desde logo, é uma conservadora de carreira. Eu perguntar-lhe há quantos anos? Eu sou conservadora de carreira desde 1999. É só fazer as contas. Portanto, podemos dizer que conhece bem o funcionamento do sistema. Conheço bem o funcionamento dos registros, sim. Muito obrigado. Por conseguinte, gostaria de perguntar-lhe, correndo o risco de alguma redundância, se as duas crianças que estão em causa tinham ou não tinham o direito à obtenção da nacionalidade? Sem dúvida. Essa é uma pergunta muito fácil. Tinham, evidentemente que tinham. A mãe é portuguesa, elas são filhas, a filiação está estabelecida, não tenho grande dúvida. Há processos mais complexos. Eu comecei por dizer que não sou especialista em nacionalidade, sou conservadora, mas tive a minha vida toda dedicada ao registro predial, ao registro comercial e nunca ao registro civil, nem à nacionalidade. Mas este até era um processo que eu faria com segurança. Muito obrigado. E, portanto, pergunto-lhe se este processo seguiu a tramitação, os prazos normais, ou se, de alguma maneira, fez preterir ou prejudicar outros. Este processo foi tratado num prazo médio até superior à média total, mas devo ressaltar que há consulados que fazem um trabalho, de facto, muito eficaz, principalmente na Europa, e que são normalmente bastante mais rápidos.
e, portanto, os processos são mais céleres, digamos assim. De qualquer forma, a volumetria de pedidos, eu não estou aqui a dizer, porque não o poderia fazer, que os processos foram analisados escrupulosamente, o 2 a seguir ao 3 e a seguir ao 4. Porquê? Porque a distribuição dos processos entre os conservadores era 8 conservadores que estão na secção consular tinham orientações verbais à data, depois foram escritas, mas inicialmente verbais, que tinham que fazer todos os registros por ordem de entrada e com prioridade aos menores. Claro que foi uma pergunta que eu já aqui ouvi fazer, era quantos registros semelhantes estavam pendentes na data em que estes foram deferidos. Estavam 12, do mesmo consulado. Estes 12 podiam facilmente estar distribuídos por outros conservadores que estão a tratar as suas tarefas e podem não tratar de tudo exatamente como máquinas fariam, não é? Portanto, até porque podem apanhar um processo mais complexo que lhes demora mais tempo. O que estou a dizer é que é coerente. Portanto, sem sabermos, porque não tínhamos um sistema tão claro como queremos ter no futuro, de distribuição, que indica a hora e o minuto a que foi distribuída às pessoas, a partir do confronto que podemos fazer é com as médias globais do tempo. Dentro das médias globais, a média global dos 10 dias, que nós na altura até informámos, porque era a informação que tínhamos à data, mas tivemos que pedir queries aos sistemas informáticos e perceber que o prazo médio que nós informámos na altura a Sra. Ministra foi 30 dias e afinal era 10. Facto que muito lamento, mas que só foi possível com a colaboração dos informáticos a fazer queries aos sistemas, coisa que nós apenas ao olho não conseguíamos fazer. Muito obrigado. Em todo o caso, de acordo com as informações que possui, há razões para crer que algum outro processo tenha sido prejudicado? Penso, não tenho razão para acreditar nisso, até porque se os prazos médios são estes, rapidamente foi resolvido. Não tenho nenhuma razão nesse sentido. Pelo contrário, uma coisa que também já aqui foi dita e que eu confirmo, nós encontramos prazos do Consulado de São Paulo mais curtos ainda. Portanto, enfim, tratados por outro conservador que eventualmente despachou o seu serviço mais rápido porque apanhou processos todos bem feitos. Mas temos, de facto, processos, um de dia, salvo erro, 2 e outro de dia 4, que foram tratados no dia 9, portanto, que ainda tiveram prazos mais curtos. Portanto, não houve um prejuízo dentro da medida de que foram tratados todos mais ou menos de forma congruente na mesma altura. Muito obrigado. E finalmente, tenho de perguntar-lhe se encontrou algum indício, já não digo de ilicitude, mas de irregularidade na tramitação destes processos. Até à data, com o conhecimento que tenho e que procurei obter ativamente, junto dos sistemas informáticos também, para nos termos dados estatísticos que às vezes nos faltam de outra forma, não tenho nenhum indício. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Moaes, do Grupo Parlamentar Livre. Pode inquirir diretamente a depoente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Doutora Filomena Rosa. Algumas das questões que eu também queria colocar já nos explicou e agradeço também essa explicação, porque é importante percebermos estas diferenças entre os vários tipos de processo, a aquisição, a atribuição, etc. E também é importante aqui perceber como é que os consulados articulam este trabalho com o IRN. Daquilo que eu percebi, não há, ou seja, e aliás, isso também pode ter dado aqui aso a alguma incompreensão, não é? Quando o IRN diz o processo teve início no dia 2 de setembro, não é? A interpretação que se faz começou naquela data e depois viemos a perceber que afinal já teria começado antes no consulado. Os consulados e o IRN, para este tipo de processos, partilham o mesmo sistema informático? Para este tipo de processos, os consulados e o IRN partilham o acesso ao sistema informático de registro civil, sim. Mas a informação que existe do lado do IRN não é a mesma que existe do lado do consulado, daquilo que eu percebi. O processo só se torna visível do lado do IRN quando o consulado o coloca para integração. Portanto, há um estado no processo que é para integração e quando o consulado o coloca para integração, por exemplo, e já para lhe dar essa nota, clarificando,
Nós fomos, no âmbito de uma certa auditoria, enfim, informal, procurámos fazer para nos informarmos, conseguimos, via sistema, portanto a Conservatória não tem acesso a isto, perceber em que data foram criados processos. E há processos com uma grande dilação entre a data em que são criados no consulado e a data em que são colocados para integração. Eventualmente por falta de atuação até dos requerentes que não juntam os documentos necessários. Isso existe, mas isso não é visível à Conservatória. Portanto, a primeira vez que nos perguntam, em novembro de 2023, qual foi o prazo dos processos, nós fomos ver o prazo desde que ele entra na Conservatória dos Centrais até que sai. Acreditamos nós que não entrou no próprio dia no consulado, já foi dito aqui que não. Muito bem. Relativamente à questão de eventual urgência ou aceleração do processo, também já nos esclareceu que daquilo que teve acesso não há qualquer tipo de indício dessa situação. Perguntava ainda assim, porque também referiu que poderia até ter havido pedidos de urgência, não é? Em certas circunstâncias o próprio requerente pode pedir urgência e pode dizer, tenho aqui uma situação específica. Como é que se trata, como é que se faz esse pedido? Esse pedido seria feito ao IRN ou seria feito ao consulado? O pedido de urgência pode vir via consulado, mas normalmente o que sucede é ser feito diretamente junto da Conservatória dos Registros Centrais pelos requerentes. Aliás, só os requerentes ou os seus mandatários é que têm legitimidade para o fazer. Portanto, não passa pelo IRN e também não me parece que seja típico que passe pelo consulado. O que o consulado faz, eventualmente havendo uma situação de urgência, é instruir o cidadão de que deve pedir a urgência e comprovar, porque a urgência não basta invocar, é preciso comprovar as razões que a fundamentam. Mas estes pedidos de urgência, de certa forma, eles são informais, ou seja, é preciso o requerente invocar alguma situação ou é algo que esteja previsto na lei? Não, é preciso fazer um requerimento. Então, informais no sentido das causas. Informais não, ou seja, não é informais, sim, vamos por partes. Certo. Se estão previstos na lei. Não estão previstos na lei, nem na Lei da Nacionalidade, nem no Regulamento da Nacionalidade, nem no Código de Procedimento Administrativo. Porém, também não está previsto na lei que a pendência, por vezes, atinja os valores que atinge. E por isso, e por compreendermos isso, e porque temos consciência que nem sempre a vida se compadece com aquilo que os serviços, com os recursos humanos e técnicos que têm, conseguem fazer, os serviços começaram a criar o entendimento de que em algumas situações devidamente comprovadas poderia haver urgência e a dada altura, já no ano passado, como há vários balcões e havia dúvidas e havia receio de alguns balcões e algumas situações, digo-lhe já que não era nestas situações. Porque como o prazo desta integração é rápida, nestas situações não há pedidos de urgência, mas, por exemplo, nas naturalizações, existem processos com pendências de 2 anos e é natural que a pessoa possa ter uma situação de urgência. Nesses casos é preciso um requerimento e é preciso provar aquilo que se invoca. A não ser que seja uma coisa muito óbvia, mas não estou a ver, é preciso provar. Por exemplo, se o cidadão precisa de aceder, tem direito, atenção, que isto é só para a urgência, depois o direito à nacionalidade é outro, a pessoa até pode ter direito à urgência e depois não ter direito à nacionalidade. Pronto. Mas se o cidadão tem uma situação, está em risco, perdeu a autorização de residência e está em risco de ser deportado de Portugal por não ter a nacionalidade, mas tem direito à nacionalidade, analisando o processo tem direito. Se ele comprovar que já foi notificado para abandonar o país, junta a documentação e isso instrui um pedido de urgência. Digo-lhe que os pedidos de urgência, então, neste momento e depois desta deliberação, são tudo menos informais. Certo, ou seja, eu aquilo que me referia era não estar previsto... Os que são atendidos. Mas este tipo, ou seja, este tipo de processos, eles são, até para os serviços poderem internamente organizar e saber que há alguns que têm essa prioridade, digamos assim, de serviço, não é? Da própria organização do serviço, eles têm algum tipo de indicação no próprio processo ou é o próprio conservador quando olha para ele? Neste momento, no processo informático, inicialmente ainda não. Nestes, porquê? Porque eu comecei por dizer que estes processos são tramitados na plataforma do Registro Civil.
Nós temos uma outra plataforma, que é a da nacionalidade, que hão de estar devidamente interconectadas e há de haver uma única plataforma de registros, mas até lá, enquanto a plataforma da nacionalidade já foi renovada e tem neste momento já outras funcionalidades, a plataforma do registro civil, portanto, a aplicação de suporte ao registro civil ainda não tem essa particularidade. Portanto, o que normalmente se faz é, na documentação, juntar o requerimento de urgência, portanto, ele fica lá no processo digitalizado e o despacho que o deferiu. Portanto, não há uma sinalética. Certo, mas eu não me estou a referir às situações em que o próprio requerente pede a urgência. Estou-me a referir às situações como, por exemplo, este caso, da prioridade, não é? Que Sim. O próprio IRN nos diz que, como são casos simples e estamos a falar de menores, etc., tem aqui alguma questão de, enfim, rapidez por um lado e depois também urgência para não deixar bebés que nasceram indocumentados e que há essa urgência. E que os serviços dão prioridade a esse... Dão prioridade. Eu distinguiria a prioridade de urgência. Certo. Portanto, nós temos a linha do tempo normal da tramitação dos processos, depois temos aqueles a que decidimos atribuir prioridade, quase de uma forma objetiva, porque a prioridade resulta do facto de serem menores, portanto é fácil de verificar pela data de nascimento que consta do processo, e depois há as urgências, porque dentro desta prioridade há processos relativos a menores de naturalização, os tais mais complexos, e nesses pode haver necessidade de, além da prioridade, pedir uma urgência. Portanto, são 3 linhas de aceleração diferentes. Portanto, o que não existe... Como é que os conservadores veem isto? Os conservadores vão... Neste momento, a distribuição é feita pela direção da conservatória por escrito. Portanto, retira listas com periodicidade muito breve, entrega listas e diz tu fazes isto, tu fazes aquilo. No futuro, espero eu que automaticamente o sistema dispare quando eu concluo um processo, quando o conservador conclui, é-lhe atribuído o outro de uma forma sequencial. Naquela data, eles sabiam que o tinham de fazer e, portanto, filtravam os processos para verem os que tinham de menores, tratavam os de menores e a seguir tratavam os de maiores. Exatamente. Pronto. É um filtro. Era isso que eu só queria... pela idade. É Exato, filtro pela idade. Era isso que eu queria perceber. Referiu-nos também na declaração inicial que houve uma deliberação, uma informação da Provedoria de Justiça do final de 2019 a instar o IRN precisamente a dar esta prioridade a este tipo de processos. Sim. E que também na sequência disso, em 2022, terá havido uma clarificação interna destas prioridades e desta organização do serviço. Mas também nos diz ao mesmo tempo que isto já era algo que era feito, ou seja, e que já acontecia e que os processos eram despachados muito rapidamente. O que é que justificou que a Provedoria também tivesse uma decisão sobre isto? É relativamente fácil de explicar depois de saber. Nós, durante muito tempo, só eram tramitados processos na Conservatória dos Registros Centrais. Aliás, se formos ver a lei que criou e que regulamenta ainda a Conservatória dos Registros Centrais, que é uma lei de 79, é a única conservatória com competência para a nacionalidade. Depois, o acumular de pedidos, o alargamento de causas para adquirir a nacionalidade portuguesa e o acumular cada vez mais intenso de pedidos tornou necessário criar uma extensão dessa mesma conservatória no Porto, em que se colocou também conservadores e que também é dirigido por uma senhora conservadora designada para o efeito. E depois, mais tarde, também novos balcões, que já chegaram a ser 24, neste momento são 16, porque para esta matéria é preciso haver conservador com disponibilidade e com conhecimentos para trabalhar estes processos. Portanto, é exatamente neste momento que começa a ser evidente que os centrais cumpriam este entendimento. A senhora diretora emanava as orientações, os conservadores cumpriam. Nos outros locais, apesar de serem informados do que se fazia nos centrais, enfim, os conservadores têm autonomia técnica, como eu referi, e havia às vezes interpretações não completamente coerentes. E por isso a Provedoria veio reclamar junto do IRN que uma determinada situação, não nos centrais, estava a demorar muito tempo e que era uma situação do menor que corria de facto riscos de estar indocumentado e, portanto, de poder, enfim, ter danos graves com isso. Nessa medida, houve necessidade, portanto, houve a recomendação
digam lá a todos porque no fundo é a recomendação que nos é dada, promovam junto dos serviços que tratem isto com a maior urgência, e a partir daí assim fizemos, foi divulgada essa recomendação da Provedoria, e mais tarde, como se a recomendação da Provedoria só falava de menores, e havia outros casos de urgência, houve necessidade de clarificar a prioridade, o normal e a urgência. Muito bem, obrigado. Relativamente à questão da emissão dos cartões de cidadão, já nos confirmou também que houve aí efetivamente um pedido de urgência, um requerimento para urgência nessa emissão. Perguntava se há registros de quem fez esse pedido de urgência na emissão. Explicou-nos que é uma coisa que é feita sem intervenção humana, não é? Que será o cartão, a emissão do cartão é feita sem intervenção humana em 90% dos casos, porque o sistema valida os elementos do cartão por confronto com o registro civil. Ou seja, desculpe, a partir do momento em que se faz o registro, automaticamente é emitido o cartão. Eu tenho o meu registro civil, por isso é que a nacionalidade precede qualquer cartão, porque eu tenho que ter o meu registro civil, claro. Porque sempre que eu renovo o meu cartão, o sistema vai à base de dados e verifica se os dados que eu agora coloquei no requerimento estão conformes com o que lá está, designadamente em matéria também vai ver no próprio sistema a biometria, se a biometria se mantém, não é o caso de bebés que não têm ainda biometria comprovada, mas eu não faço, normalmente a urgência é pedida pelo requerente do cartão. Isso não conseguimos saber. Eu só sei que o pedido é urgente porque no sistema informático, ao contrário do outro que falei há pouco, está lá. É um campo do sistema, diz que o cartão urgente. Portanto, prioridade, urgente. Ainda podia ser extremo urgente, mas só em Portugal. Há uma outra prioridade mais rápida. Mas para ser atribuída essa urgência, alguém a requereu? Alguém a requereu, sim, mas isso não é um documento que tenha que ser junto. O que eu tenho que presumir, mas estou a presumir completamente em casa alheia, porque o pedido e a entrega são feitos no consulado, é que foi o requerente. Quem pediu o cartão requeriu naquele momento a urgência, porque normalmente a urgência do cartão é no momento, não é como num ato de registro ou num processo de nacionalidade que eu já pus o processo e depois agora vejo que não anda e preciso e vou lá pedir urgência. Não. Quando estamos a fazer o cartão, não sei se já sucedeu, perguntarem é normal, é urgente. Portanto, se a pessoa precisar com urgência, é logo naquele momento. É logo portanto, feito naquele registro, ter sido naquele momento, certo. E esse processo foi, como disse ainda agora, foi todo feito no consulado, ou seja, o IRN não tem registro de quem fez o pedido. Nós temos o utilizador, sim, sabemos quem é o utilizador há de estar identificado. Nós no sistema temos toda essa informação. O utilizador é o funcionário que recebeu o pedido. O funcionário do consulado, portanto, nós atribuímos utilizadores aos funcionários dos consulados para o acesso ao cartão de cidadão, para fazerem os pedidos. Portanto, nós sabemos quem foi o utilizador que fez os pedidos, sim. Ok. Certo. Uma outra questão que é mais genérica, mas também liga aqui com algo que se poderá também ter passado aqui neste caso. No IRN, há algum tipo de orientação para situações em que exista uma impossibilidade das pessoas se deslocarem à conservatória, por exemplo, para tirar as fotografias, etc., em que funcionários, por exemplo, pessoas que estejam no hospital, em que funcionários do IRN se desloquem a esses locais para fazer a recolha desses dados? Sim, nós designamos isso por serviço externo do cartão de cidadão. É possível, estando uma pessoa internada, ou numa situação de, por exemplo, as pessoas que estão detidas em estabelecimento prisional e precisam de renovar os seus documentos, estando num estabelecimento hospitalar, estando acamada em casa e não podendo deslocar-se, é possível pedir o serviço externo do cartão de cidadão junto da conservatória. A conservatória, em regra, agenda o pedido até para rentabilizar as deslocações dos funcionários que têm que sair com os aparelhos portáteis e vão ao local, aos hospitais, às cadeias, à casa das pessoas, recolher os dados biométricos e fazer o pedido do cartão. E esse tipo de serviço também existe nos consulados? Tem essa informação? Julgo que sim, não há razão para não existir. Eles executam o cartão nos mesmos termos. Não sei se observam exatamente as mesmas regras e orientações, mas estou em crer que sim. Eles podem fazê-lo. Portanto, a lei permite que haja serviço externo. A partir do momento que a lei permite e a partir do momento que eles podem fazer cartão, podem fazer serviço externo de cartão. Muito bem.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma questão, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Pode inquirir diretamente a depoente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Muito obrigado também pelos esclarecimentos que já deu e que são exaustivos na intervenção inicial e a perguntas dos colegas. Louvo, aliás, a capacidade criativa dos colegas, e designadamente do Sr. Deputado Paulo Moacho, de conseguir continuar a colocar questões, e pertinentes, com certeza, sobre esta matéria. Eu, sobre isso, queria, sobre a resposta que a Sra. Deu a uma das questões do Sr. Deputado Paulo Moacho, pedir ao Sr. Presidente que nós vamos requerer que seja identificado o utilizador que deu início ao processo e que, portanto, que o submeteu na plataforma para sabermos, eventualmente, para sabermos concretamente quem é que originou este processo, uma vez que, e eu ia aqui sistematizar um pouco, não tenho grandes questões, seja como calculará, mas sistematizar um pouco. Portanto, nós aqui estamos a falar de 2 e 3 de setembro como momento de início. Portanto, tudo o que se passa anteriormente, ainda que fique visível para vós a partir do momento em que o processo é, por assim dizer, submetido, tudo o que está antes é objeto de análise exclusivamente documental. Tudo o que está antes é objeto de análise exclusivamente documental, ou seja, não é verificado, não havendo um pedido presencial, a única coisa que a Conservatória dos Centrais analisa são os documentos que foram juntos ao processo. E se houver um documento que sofra de alguma insuficiência, que não tenha um elemento que seja necessário, contacta para o consulado, portanto, no próprio sistema devolve o processo ao consulado para que seja devidamente instruído. Portanto, antes disso não temos qualquer visibilidade. Portanto, tudo o que tenha a ver com o modo de obtenção de documentos, com prazos de tramitação no consulado, é, por assim dizer, indiferente ao IRN, a partir do momento em que o IRN só verifica conformidade, não verifica procedimento. Exatamente, só verifica conformidade, não verifica procedimentos. Até porque, como disse, para além desta hipótese de declaração, há outra hipótese que é mandar pelo correio com um auto assinado e, portanto, nessa altura também só estamos com documentos, não verificamos como é que eles lá chegaram. Certo, vamos então ao momento da entrada. A setora fez referência a uma orientação de 27 de outubro de 22, penso eu. 23, sim. 23, é posterior. É posterior ao processo, sim. Não ao conhecimento dos factos por nós, mas sim ao processo. Pelos vistos, é. O que pergunto é que tenho ideia que disse que essa orientação consolidou apenas aquilo que já era a prática. Exatamente, consolidou para todos os balcões do IRN que fazem nacionalidade, que hoje já não é só os centrais, aquilo que era a prática da Conservatória dos Registros Centrais. Portanto, foi apenas clarificadora porque os centrais seguiam aquela orientação, mas outras conservatórias podiam ter entendimentos mais restritos ou mais latos e queríamos evitar a desarmonia dos processos porque normalmente os utilizadores da nacionalidade, não os destes processos, mas os de outros processos, lidam com vários serviços e reclamavam muito. Sr. Presidente, não é que no caso 2 faça grande diferença, mas o tempo teve a correr enquanto a depoente estava a responder. Eu penso que isso não vai ter qualquer problema, porque não vou esgotar o tempo, mas só para fazer essa alerta. Doutora, e relativamente a isso, falou da questão do princípio do respeito pela ordem de entrada e da exceção a esse princípio. E na exceção ao princípio do respeito pela ordem de entrada, falou da questão da vulnerabilidade do requerente. E nos critérios para aferir essa vulnerabilidade, eu retive que um deles era aceder a tratamento médico. Isso foi considerado neste caso ou não? Não foi considerado neste caso porque não houve pedido de urgência. Portanto, a partir do momento que não foi localizado pedido de urgência, não se invocaram motivos para a urgência. Portanto, nada foi invocado neste processo, nada consta que tenha a ver com tratamento médico. Portanto, mas em abstrato poderia. Em abstrato poderia. Não era necessário, porque isto é um processo com prioridade, é processo de menores, mas em abstrato poderia. Sucede, com maiores, designadamente, haver essa circunstância. Mas eu fiquei agora com uma dúvida. Este critério é um critério para concessão de urgência ou é um critério de priorização de pedidos normais? Para quem está a analisar, porque a ideia com que eu tinha ficado inicialmente
é que a orientação são tratados por ordem de entrada, a não ser que algum diga respeito. E o algum diga respeito exige que seja pedido a urgência ou é uma análise que é feita independentemente de existir pedido de urgência? Então eu vou, se calhar, voltar a clarificar essa orientação. Essa orientação diz: tudo deve ser feito pela ordem, com exceção de ser pedida a urgência, e é consagrada uma situação que não é uma urgência, que é de prioridade dos menores. Portanto, a própria deliberação não aborda isso, porque a deliberação é mais sobre as urgências do que sobre os menores, só que para não haver dúvidas consagra lá num númerozinho a dizer se salvaguarda-se a prioridade que deve ser dada aos menores para não correr o risco de estarem indocumentados. Nós temos a ordem, a linha do tempo normal, a possibilidade de pedir uma urgência, que é saltar da linha do tempo por uma causa muito específica e que tem que ser uma causa excepcionalíssima e que causa um prejuízo grave e irreparável para o requerente, e temos a questão da prioridade dos menores, que é uma situação mais objetiva em que, pelo risco de estarem indocumentados, se entende tratá-los com maior celeridade, mas não saem da linha, não é uma urgência, não são tratados como urgência. Há duas linhas de trabalho na Conservatória para todas as tipologias, a dos maiores e a dos menores. Para lhe dar, enfim, julgo que assim fica esclarecido. A urgência pode saltar de uma ou da outra linha de trabalho. Muito bem, eu estava aqui a consultar exatamente essa orientação, entretanto, e de facto faz referência aos pedidos de urgência. A questão aqui é relativamente, e a preocupação é com as pendências, que obviamente foram aumentando, já percebemos porque é que tratando-se de menores, é um caso excepcional, mas como diz, isto é essencialmente sobre a urgência e não propriamente sobre prioridades. Sobre prioridades. Exatamente. Portanto, prioridades era a prática e não esta orientação não é relevante. Esta orientação só quis deixar claro que não alterava essa prática, esse precedente administrativo que o serviço já de alguma forma se seguia, que tinha divulgado aos outros serviços, que não estávamos a alterar nada nessa matéria, porque com uma deliberação destas, seguramente que haveria quem pudesse vir dizer que então são só estes, não há mais nada, o resto é tudo pela ordem. Portanto, é só uma salvaguarda. A deliberação é sobre a urgência, sim. Então, nós podemos concluir que estes processos foram tratados no tempo em que foram, não por serem urgentes, não por dizerem respeito a cidadãs que necessitavam de aceder a um tratamento médico, mas única e exclusivamente porque, na ordem pela qual entraram, tratando-se de menores, era aquele o prazo que devia ter sido utilizado. Era aquele o prazo em que deviam ter sido tratados, era a forma de tratamento, com prioridade. Assim sendo, eu tenho só mais uma pergunta, Sra. Houve alguma reclamação relativa a este período por demora de processos ou por alguém que se considerasse lesado no seu direito a ter tido o seu processo tratado de forma célere? Não tenho conhecimento de nenhuma reclamação relativa a este período por esta via atributiva de nacionalidade. Como devem calcular, há muitas reclamações pela pendência, pela demora dos processos, mas ninguém, nesta via atributiva de mera inscrição no registro por integração dos assentos, não existem reclamações e, em concreto, neste período não registámos nenhuma reclamação em particular que pudesse ter a ver com este caso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra, pode inquirir diretamente a depoente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Doutora. Apesar dos esclarecimentos que já aqui nos prestou, nomeadamente quanto à tramitação processual supostamente normal do ponto de vista da sua durabilidade, não deixa de ser, de facto, aqui um pouco estranho que tínhamos, no âmbito daquilo que foi a comunicação do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, a afirmação de que os pais das crianças estavam a evidenciar dificuldades, nomeadamente que essas dificuldades também podiam ter resultado de contactos com o Instituto dos Registros e Notariado. Ora, sabemos, e já que explicou, que houve de facto a entrada por via do consulado, afirmou que não conhece o utilizador e, portanto, desconhece qual é o utilizador que deu entrada. Sim. E, de facto, era importante perceber, então, que, e já disse também que não houve reclamações, portanto, se efetivamente o que é que poderá estar na gênese, porque uma coisa é o processo correr normalmente e ter corrido dentro destes 14 dias que eram normal, mas dentro destes 14 dias houve alguma tentativa de aceleramento deste processo?
Não houve nenhum pedido de urgência, não houve nenhum contacto, nem nenhuma ingerência. Acho que quanto a isso não posso dizer mais vezes que nós tenhamos conhecimento e que consigamos apurar, não houve. Eu não sei o que é que possa ter levado, tirando uma desconfiança crónica que as pessoas têm normalmente com os serviços públicos, não sei o que possa ter levado a essa convicção do lado do IRN. Eu, sinceramente, relativamente ao consulado, como disse há pouco, eu consigo saber quem foi o utilizador, mas é um utilizador, que eu não sei quem é a pessoa, porque são funcionários do consulado. Portanto, o funcionamento dos consulados, eu nem sequer, não posso, por esse funcionamento, não posso pronunciar-me. Portanto, não sei de que dificuldade num processo tão simples estaria aqui em causa, e se estaria relacionada com alguma coisa, seguramente não estaria relacionada com o IRN, porque não estou a ver onde é que poderia estar a dificuldade. Ou seja, dentro destes 14 dias não teve nenhum contacto, nem por parte da Casa Civil, nem por parte, ainda que não fosse para pedir a urgência do processo, para que fique claro, nem por parte dos pais das crianças, nem por parte de mais nenhuma entidade relacionada com este processo. Eu não tive nem sobre esse processo, nem nunca contactos com as referidas pessoas e entidades, e a Conservatória também não tem quaisquer nem pedido de urgência, nem contacto, nem perguntar como é que é o estado do processo, portanto não foi localizado nenhuma inquirição, contacto sobre esse processo, para além daquilo que está no sistema informático. E posteriormente recebeu algum contacto, nomeadamente da Casa Civil? E em relação também à Câmara de Comércio, é normal que a Câmara de Comércio do Brasil se envolva neste tipo de processos? Conseguiu identificar algum outro caso em que tal tenha ocorrido? É que há pouco falou numa averiguação interna e informal, para perceber o que se tinha passado quando, salvo erro, em novembro de 2023 foi confrontada com estes factos. A quando dessa auditoria interna, ainda que mais informal, identificou algum outro processo onde tenha existido uma alegada ingerência da Câmara de Comércio para a obtenção da nacionalidade? Não tenho conhecimento. Portanto, no âmbito do que vi, não tenho conhecimento. Não perguntei de forma objetiva se nunca alguma Câmara de Comércio, que são muitas, pronto, mas esta em concreto, neste caso, sobre esta matéria, não houve nenhum contacto desta Câmara de Comércio. Se eventualmente alguma Câmara de Comércio alguma vez contactou por causa de algum processo de nacionalidade, essa pergunta não fiz. Mas não é habitual, pelo menos do meu conhecimento e até ao limite do meu conhecimento, não tenho conhecimento de nenhum contacto desses. Pedi-lhe também que me clarificasse aqui uma questão, porque há pouco falou na deliberação que ocorreu relativamente aos processos urgentes. Falou que depois houve uma alteração formal que permitiu clarificar quais os critérios, mas a percepção com que ficámos da sua intervenção inicial é que existia uma orientação informal por parte dos serviços quanto aos critérios de urgência. Esta deliberação, portanto, só veio a ser aprovada após este caso, portanto, até lá era na informalidade que se definiam os critérios de urgência, nomeadamente para os prazos? Não era concretamente na informalidade, porque se formos a ver o Decreto-Lei 519-F2 de 79, no seu artigo, salvo erro, 3º, a Conservatória dos Registros Centrais tinha poderes para emitir orientações, exatamente porque era a única conservatória em matéria de nacionalidade, porque a nacionalidade é uma matéria complexa e, portanto, até aí, digamos que não havia deliberações, despachos, mas havia orientações de serviço. E a Conservatória falava e dava orientações, ainda que não verbais, não tenho a certeza que tenham sido formalizadas, mas essa era a resposta que, por exemplo, nos davam quando nós questionávamos por este e por aquele processo. Como deve calcular, temos muitas reclamações de dependência e normalmente questionamos a Conservatória qual é o estado do processo e, em regra, depois na resposta vinha qualquer coisa como poderá ser requerida a urgência se configurar uma situação. Portanto, eles já tinham uma resposta tipo. Enquanto tivemos só aquela Conservatória, as coisas foram mais ou menos simples porque a senhora diretora dava as orientações aos conservadores. O problema só surge quando passamos a ter mais conservatórios a tratar o mesmo processo, os mesmos tipos de processos de nacionalidade, são muitos, e a interpretação, mesmo dessa orientação, que é feita por cada profissional, às vezes tem contornos ligeiramente diferentes e é isso que faz surgir a necessidade dessa deliberação. Tenho a dizer que essa deliberação foi trabalhada durante o ano quase todo de 2023
porque era muito sensível, nós não queríamos nem alargar, nem fechar, queríamos manter o que existia e, portanto, teve que ser algo cuidada nas palavras. Mas é apenas uniformizar, estender aquilo que existia nos centrais e nada tem que ver com este caso, como é óbvio. Mas estender o que havia nos centrais para as outras conservatórias, para os outros balcões de nacionalidade no resto do país. Então, para que fique claro, quando falam, e quando já aqui ouvimos várias vezes nestas audições, que há um prazo, que regra geral é de 14 dias, ele tem por base, e que também existem critérios de urgência, ele tem por base única e exclusivamente uma orientação verbal, não escrita, sim, que não consta em lado nenhum, que era a orientação. Tinha, agora, sim, nessa altura tinha. À data dos factos, portanto, não existia nenhum documento oficial que determinasse que efetivamente aquele era o prazo de regra para estes processos. À data dos factos, o que nós podemos... Também à data dos factos, nem agora, existe um prazo para os processos, tirando os prazos que resultam da lei. O que existe é... Os processos são feitos por ordem de entrada. Esta questão da prioridade foge à ordem de entrada. E ao fugir à ordem de entrada, haveria uma orientação não escrita. Eu não posso assegurar que seja não escrita, eu não a consegui localizar, a gestão da conservatória mudou e nós não conseguimos localizar a orientação escrita pretérita, mas que há muito tempo que era isso que vinha nas próprias comunicações escritas dos registros centrais, era efetivamente. Não havia necessidade de divulgar e, portanto, não havia necessidade de dar uma eficácia externa. Quanto à prioridade, são coisas diferentes e convém não misturarmos as águas, quanto à prioridade e também quanto às urgências. Portanto, até a 2023 havia orientações, aliás, a prioridade tem uma primeira orientação em 2021, logo após a pandemia, quando a integração de centros consulares começa a acelerar. Quanto às urgências, foi só em 2023 que uniformizámos o que já era o precedente administrativo. Portanto, e nessa lógica de precedente administrativo, a prática reiterada dos serviços num determinado sentido também gera convicção nos utilizadores e, portanto, dizer que não, existe uma orientação, de facto, para os serviços, ainda que não seja formalizada numa deliberação, num despacho, enfim, e ainda assim não posso assegurá-lo. Porque podia existir. Eu ia pedir ao Sr. Presidente que, caso seja depois possível identificar esta evidência escrita, como referiu, que embora não haja uma orientação escrita, mas caso seja possível identificar algum suporte, nomeadamente de e-mail, que faça menção expressa, que seja junto também para a nossa apreciação. E também dou por concluída as minhas questões. Obrigada, Sra. Deputada. Assim vamos fazer. Entretanto, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, pode inquirir diretamente a depoente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Filomena Rosa, agradecendo a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sra. Doutora, dizer-lhe primeiramente que ouvi atentamente os esclarecimentos, enfim, as respostas que foi dando ao longo desta audição e que continua a não estar suficientemente esclarecido qual foi a sequência de condutas que levou a que duas crianças que foram naturalizadas portuguesas tivessem conseguido essa naturalização num tão curto espaço de tempo. Tentando não repetir as questões que já foram colocadas anteriormente, o que não será fácil, começo por lhe fazer uma questão de caráter genérico, que é esta. Senhora Doutora é Presidente do IRN desde que data? 17 de julho de 2018. 2018. Não a perturba que estas dúvidas, estas interrogações legítimas sobre a celeridade com que decorreu este processo de atribuição de nacionalidade possa conduzir a uma afetação da imagem do Instituto dos Registros e do Notariado junto dos cidadãos, a um abalo, nomeadamente, dos princípios da legalidade, igualdade e imparcialidade pelos quais a sua atuação se deve pautar, aliás, nos próprios termos do Código de Procedimento Administrativo? Já estava à espera, que não sabia que já tinha concluído. Se não me abala, eu acho que no exercício de funções públicas devemos ter menos estados de alma e mais atuações. Temos feito tudo no decurso destes já longos 5 anos,
para que o IRN tenha a melhor imagem que é possível. E temos enfrentado dificuldades várias e grandes. E é mais fácil manter uma má imagem, por exemplo, as das filas. Ainda hoje as pessoas esperam por filas de cartão de cidadão quando elas já não existem há muito tempo. Do que quando conseguimos ultrapassar um problema da melhor maneira, obter esse reconhecimento. É evidente que esta situação, e por isso me preocupei por ativamente obter todas as informações que foi possível obter através dos serviços, através dos sistemas informáticos. Claro que eu não gosto e que temos que afastar com toda a clareza esta sombra que sobre o IRN impende de que estes processos possam ter tido aqui algum favorecimento, aqui alguma benesse. Não nos parece que tenham tido, e foi isso que tentámos até agora demonstrar. Não nos parece que tenham sido rápidos demais ou demasiado. Foram este tipo de processos, em bom rigor, deveria até ser mais breve. Para todos. Não é possível porque os meios humanos não o permitem, e é por isso que nós temos esta diferenciação entre maiores e menores, porque o ideal seria não haver prioridades, seria as urgências não serem necessárias, porque os processos são céleres, e acreditamos que num futuro não muito distante, processos tão simples como estes consigam ser agilizados. Não foi possível até agora por razões várias, e se calhar 12 alterações a uma lei de nacionalidade desde que ela existe, também não é completamente. Eu já estive na primeira comissão sobre a lei da nacionalidade e tive a ocasião de o dizer. As alterações à lei da nacionalidade, cuja bondade não questionamos nem pomos em causa, mas a falta de estabilidade desta lei também não tem favorecido a celeridade procedimental. Portanto, temos que trabalhar nesse sentido. Acho muito bem que a lei seja mudada todas as vezes que se entender necessário. Temos é que depois garantir que há meios para acorrer à volumetria de pedidos que são feitos. Portanto, não me parece, como lhe digo, e sintetizando, não gosto dessa ideia, da ideia de que o IRN possa ter aqui alguma... E o que procuramos fazer e o que temos procurado fazer é demonstrar por todas as vias, inclusivamente aqui, que não houve um favorecimento ou que não há indícios, nem sólidos nem insólidos, não há indícios de que tenha havido um tratamento de favor neste caso. E tudo faremos para que no futuro, com as novas aplicações informáticas e com uma distribuição muito mais objetiva e que num determinado momento seja possível consultar um processo e saber todas as pessoas que tiveram acesso a ele, como é que foi distribuído, onde é que entrou, onde é que esteve parado mais dias, que num futuro muito próximo nós consigamos ter uma distribuição de serviço que esclareça isto e que mate este assunto em muito pouco tempo e muito menos tempo do que há o tempo que já andamos a falar sobre ele. Até porque, e deixe-me concluir só com esta observação, eu tenho ouvido muitas vezes confundir realidades muito diferentes em matéria de nacionalidade. E, de facto, há senhores advogados que se reclamam muito e utentes, com toda a razão, porque têm processos muito demorados. Não são esta tipologia de processos. Obrigada. Agora, em termos mais concretos, mais objetivos, eu perguntava-lhe o seguinte. No início da sua intervenção, referiu que o IRN acolheu uma recomendação da Provedoria de Justiça no sentido de dar prioridade aos processos de nacionalidade relativos a menores. Consegue concretizar-nos a data em que essa recomendação foi acolhida pelo IRN? Ora bem, consigo, que trouxe. Portanto, isto foi um ofício que nos foi enviado, é datado da Provedoria de Justiça em 17/12/2019. Senhora doutora, numa data então anterior à data em que estes processos entraram na Conservatória do Registro Centrais? Não, posterior. 17/12
Isto foi em setembro de 2019. Pois a recomendação é em data posterior. A data posterior. Mas a recomendação, como lhe digo, vem no sentido de que a Provedoria estranhou o comportamento de balcões que não eram o Conservatório dos Registros Centrais, que não estavam a observar a prioridade dada aos menores, da mesma forma que a Conservatório dos Registros Centrais sempre tinha feito. Aliás, está dito, eu preferia não ter que identificar o balcão, mas está mesmo identificado o balcão que teve uma reclamação, que é um processo com menor morosidade, que não se percebe porque é que... Mas também não era um processo destes. Mas, de qualquer maneira, é um processo relativo a menor e a dúvida e a recomendação é essa. Portanto, nós respondemos à questão, o que é que se passava com o processo e tivemos esta recomendação a dizer que, de hora avante, devíamos difundir por todos os balcões, devíamos assegurar que todos os serviços observavam a mesma prioridade. Portanto, se quiserem ter acesso, provavelmente a Provedoria poderá dar acesso, ou nós. Bom, mas então isso significa que à data em que estes processos entraram na Conservatória dos Registros Centrais, essa recomendação ainda não tinha sido acolhida. Essa recomendação já era a prática da Conservatória dos Registros Centrais. A senhora doutora referiu também há pouco que, no sentido de uniformizar os procedimentos entre as várias conservatórias, que foi enviada uma recomendação no sentido de que, de facto, fosse concedida essa prioridade aos processos de nacionalidade relativos a menores. Mas a verdade é que o Arquivo Central do Porto enviou uma resposta a portugueses que regressaram ao país e que pediam a nacionalidade dos seus filhos diretamente em território nacional, onde se referia, e apenas irei citar uma parte da resposta, em obediência aos princípios da legalidade, da igualdade e da imparcialidade, devem ser analisados e decididos os processos por ordem de entrada, independentemente da qualidade dos requerentes, salvo os casos de urgência devidamente comprovada. E depois acrescenta-se, não é possível indicar a data em que o processo estará concluído, atualmente deve prever entre 24 a 29 meses. Pergunto-lhe, como é que interpreta esta resposta deste Arquivo Central do Porto? O Arquivo Central do Porto, que é uma extensão da Conservatória dos Registros Centrais no Porto. O Arquivo Central do Porto não faz integração de centros consulares. Só a Conservatória dos Registros Centrais faz integração de centros consulares. Pode ter processos relativos a menores, mas por naturalização. Portanto, por outra via, pela aquisição originária. Eu não consigo interpretar essa... Já de que data me disse-me a data de que era essa comunicação? Não disse, não. Mas creio que será da altura em que estes processos correram. De qualquer maneira, é assim, a tipologia de processos que o Porto trata e que Lisboa trata não é a mesma, mas ainda que assim não seja, só à face do processo é que nós podíamos interpretar essa resposta, porque se essa resposta foi dada a um maior, foi bem dada. Não é um menor. Era um processo de um menor? Lá está. Eu não lhe quis dizer qual era o serviço a que se referia à Provedoria de Justiça. Processo de menores, precisamente. Sim, pois eu não lhe quis dizer, mas acabou por referi-lo sem que eu dissesse. De facto, houve algumas situações com urgências. Notem que não é por mal. Os serviços, o que querem é fazer o serviço que têm para fazer e as urgências prejudicam o andamento dos processos normais. E também há aquele sentimento que todos os cidadãos têm direito à sua nacionalidade. E, portanto, se há uns que conseguem comprovar a urgência, não quer dizer que os outros também não tivessem muito interesse, apesar de não terem uma causa de urgência comprovada. E, portanto, para os serviços, e para alguns em particular, para alguns dirigentes, não é muito... Não é algo que os deixe felizes de conferir urgências, até porque sabem que muitos utentes têm, de facto,
urgência, outros estão só a pedinchar e a pedir que o seu processo vá à frente, o que é normal, tem interesse, tem direito. A questão, não estou aqui a julgar quem o pede. Quem pede tem direito a pedir. E, por vezes, nem sempre as respostas são aquelas que nós gostaríamos que fosse. Também estamos a trabalhar na comunicação externa e acho que precisamos urgentemente de uniformizar essas respostas, mas nem tudo se pode decidir por deliberação do Conselho Diretivo em todos os 430 serviços do IRN. Com essa resposta, eventualmente pode fazer sentido no processo em que é dada. Se é dada relativamente a um menor, não foi bem dada e devia ter sido esclarecida essa situação. Muito obrigada, não tenho mais questões. Obrigada, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Ana Abrunhosa, do Partido Socialista. Pode inquirir diretamente a depoente. Obrigado, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde e cumprimento de forma especial a doutora Filomena Rosa, Sra. Presidente do Instituto do Registro e do Notariado. Obrigada pela sua presença, obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu vou-lhe pedir desculpa, mas, de facto, o exercício de criatividade não é fácil nesta fase, como dizia o deputado João Almeida, mas eu vou-lhe pedir a confirmação, até porque uma das questões que aqui permanecia no ar com mestria e inteligência, a Sra. Deputada Ana Santos conduziu-nos à resposta, perceber o que é que motivou a intervenção da Sra. Provedora, perceber o que é que motivou passar para escrito aquilo que é uma prática que nós sabemos, mas quando trabalhamos em rede e temos, às vezes, apesar da lei ser clara, depois na prática, nos casos concretos, podemos ter implementações diferentes e por isso peço desde já desculpa, vou ser redundante, mas gostaria que ficasse registado alguma informação e, sobretudo, a cronologia. E a cronologia, nós para termos acesso à cronologia, só há uma data que aqui eu não consigo obter, basta ter a Comissão Parlamentar pediu acesso aos documentos que estavam na plataforma eletrónica e, portanto, consultando o documento que estava no Sistema Integrado do Registro de Identificação Civil de uma das meninas, nós conseguimos saber as datas todas e também conseguimos saber a informação que o Sr. Deputado João Almeida pediu, ou seja, quem são as intervenientes. As intervenientes, aliás, foi com base neste documento que nós identificámos a Sra. Conservadora que vem na próxima semana. A primeira observação é que as gêmeas têm direito à nacionalidade portuguesa e confirme só se eu faço bem esta conclusão. Elas, e pelos motivos que já disse, são filhas de mãe portuguesa, netas de portugueses, aliás, 4 dos seus avós são portugueses e, portanto, elas são portuguesas desde a data de nascimento, 26 de outubro de 2018. Assim é um caso de nacionalidade originária, por via da atribuição e, portanto, tem os seus Muito efeitos bem. a partir da data do seu nascimento. Sendo portuguesas, tendo adquirido a nacionalidade, estas crianças teriam sempre direito ao tratamento no nosso SNS. Por isso, é muito importante para nós aqui apurar o processo de obtenção da nacionalidade, que foi, de facto, o que lhe deu direito ao tratamento. Nós temos aqui todas as evidências dos esforços que o Governo à altura fez para refazer os passos seguidos pela família das irmãs gêmeas no processo de obtenção da nacionalidade e também já cá esteve nesta Comissão Parlamentar de Inquérito a senhora ex-ministra da Justiça, a professora Catarina Sarmento, que também nos explicou o processo, olhando apenas para um documento que aqui temos e que é um documento que foi retirado do Sistema Integrado do Registro de Identificação Civil, nós conseguimos saber quase todas as datas e elas estão aqui registadas. Há uma data que nos diz que no dia 16 de abril de 2019 foi feito o agendamento para pedir a nacionalidade no consulado devido à nacionalidade portuguesa da mãe atribuída há vários anos antes por ser neta de portugueses. Portanto, nós na página 3 do documento temos claro esta data de 16 de abril de 2019. Não estou a ler nenhum mail, estou a ver um documento que está na plataforma, e volto a dizer, e mais, eu gostava de acrescentar esta informação.
é um documento que está no Sistema Integrado de Registro e Identificação Civil, é um documento que foi enviado para esta Comissão Parlamentar de Inquérito a 29 de maio de 2024, portanto já pelos serviços do Ministério da Justiça deste Governo e, portanto, sobre a independência e a isenção estamos conversados. Depois, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e essa data eu não consigo encontrar aqui, dá-nos a informação que a 23 de julho de 2019 são pagos os emolumentos. E, portanto, é algo que depois agiliza o processo. Depois também vemos aqui, esta data eu não a encontro aqui no documento, mas depois também vemos aqui que no dia 2 de setembro de 2019, para uma das meninas, Angélica Faria da Silva é quem confirma na plataforma, é quem faz a confirmação. E depois, no dia 16 de setembro de 2019, portanto, o processo de nacionalidade das gêmeas foi concluído no consulado, no caso de uma das medidas das meninas A2, está aqui, é feita a confirmação, está escrita a confirmação, a data e o nome da pessoa que o faz e a identificação do consulado. E depois aparece, para uma das meninas, 16 de setembro de 2019, aparece a inscrição, no fundo, a atribuição do número de identificação civil e, portanto, a nacionalidade foi confirmada nos registros centrais de Lisboa. Depois temos a informação que a 27, e aqui não consta, pelo menos eu não consegui ver, que a 27 de setembro de 2019 é a data de obtenção do cartão do cidadão e do número do utente do SNS português, mas esta informação consta do relatório do IGAS, consta em vários documentos oficiais. Eu só quero dizer que há 2 mails que nos dão, há 3 documentos no nosso aqui que nos dão toda a informação que a doutora Filomena nos disse aqui no início. Há um mail de 6 de dezembro de 2023, das 15h28, há um mail de 18 de dezembro de 2023, às 12 horas, da doutora Filomena Rosa para a chefe de gabinete do então secretário de Estado da Justiça, Leonora Becassis. E há uma nota de esclarecimento do IRN de 18 de dezembro de 2023. E devo dizer que toda esta informação, também temos evidência, foi enviada para diferentes jornalistas que pediram esta informação. Percebemos aqui, estou quase a acabar, percebemos aqui que, eu vou-lhe só fazer as perguntas, eu gostaria, Senhora Presidente, há declarações à comunicação social de alguns advogados especialistas em processos de obtenção da nacionalidade portuguesa e até alguns consulados afirmaram que normalmente o processo de obtenção da nacionalidade leva entre 11 a 12 meses. Certamente que estas pessoas não estão a mentir. Como justifica estas declarações? Estarão em casa processos mais complexos? Gostava que nos respondesse. Foi feito algum pedido de urgência nestes 2 processos de obtenção da nacionalidade portuguesa? Na sua opinião, os processos de naturalização destas 2 irmãs gêmeas merecia a prioridade que lhes foi dada? Eu sei que estou a ser redundante, mas gostava de uma resposta. No caso das meninas Maite e Lorena, o prazo foi muito diferente do prazo de outras crianças com pedidos com a mesma natureza e nas mesmas circunstâncias? Da análise feita aos procedimentos, detectou alguma regularidade? Enquanto Presidente do IRN, sofreu alguma pressão ou interferência política, formal ou informal? Enquanto Presidente do IRN, fez alguma pressão para que o processo de atribuição de nacionalidade fosse mais ou menos célere? A Senhora Ministra declarou aqui, termino, Sr. Presidente, que estes processos têm 2 fases, uma no consulado e outra aqui no IRN. E que aqui no IRN isto é coisa muito simples de fazer e que até deveriam demorar menos de 14 dias. Concorda, Sra. Presidente, com esta análise da ex-Ministra da Justiça? Muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua presença. Tentando ser sintética, relativamente a prazos superiores que são referidos por senhores advogados e até que são indicados pelos consulados, há sempre que ver as situações em concreto. Os senhores advogados poderão
e na maior parte dos casos estarão, porque não é muito normal a intervenção de advogados nestes casos de integração em concreto, estarão a falar de outros casos de nacionalidades, de outras tipologias, e tipologias há que não são, de facto, tão breves como estas, que têm prazos bastante dilatados, mais do que nós gostaríamos. A informação que é dada pelos consulados também se pode justificar por uma questão de gestão de expectativas dos próprios consulados. Sinceramente, não sei com que base o fazem, porque os processos de nacionalidade têm prazos muito diferentes. Enquanto aqui, à data, conseguimos um prazo médio de 10 dias, temos hoje prazos médios num artigo, enfim, não queria estigmatizar nenhum, mas no artigo 6.1 dos residentes, prazos médios que rondam os 2 anos. Portanto, existem processos muito diferentes. O que leva o consulado a dizer que são 12 meses, desconheço, teria que ver consulado a consulado, porque há de facto consulados em que mesmo as integrações são muito demoradas. Em especial, eu referi aqui muito en passant, mas enfim, talvez convenha salientar, ainda há alguns consulados que não têm sistema informático e esses têm que mandar em papel. Se estivermos a falar, por exemplo, de Timor-Leste, temos demoras bastante superiores, porque vem ainda tudo em mala diplomática e, portanto, além de que os documentos nem sempre chegam da maneira como gostaríamos que estivessem. Portanto, por exemplo, do exemplo de Timor, mas ainda existem alguns deles. Porque é que dão este prazo em regra? Enfim, eu ainda há bem pouco tempo, esta semana já, tinha reclamações da Suíça porque estamos a demorar um bocadinho mais do que os 10 dias agora neste período. Por exemplo, é um exemplo muito concreto que me foi dado pela própria Direção-Geral dos Assuntos Consulares. Portanto, diria que não percebo porque é que têm esse prazo, será uma questão de gestão de expectativas ou então estão a pensar noutras tipologias de processos. Quanto ao pedido de urgência, mais uma vez reafirmo que não foi localizado nenhum pedido de urgência, junto de mim não foi feito, a Conservatória afirmou não ter sob qualquer forma, sob qualquer suporte, pedido de urgência para estes processos. Se os processos mereciam prioridade, pelo que aqui também já foi dito, e atendendo a que são processos relativos a menores, não encontro motivo para os distinguir dos outros processos relativos a menores, até porque a prioridade não é em função da comprovação de que estão indocumentados, é em função do risco de estarem. E, portanto, risco existe sempre e nessa medida e de uma forma mais objetiva tenta-se tratar estes processos com maior celeridade. Não existem para esta tipologia de processos prazos muito diferentes, a não ser quando existam suprimento de deficiências, que às vezes existem processos que ficam parados muito tempo a aguardar que sejam resolvidas os aperfeiçoamentos que são solicitados do outro lado, ao consulado. Enquanto Presidente do IRN, não fui objeto de nenhum tipo de pressão referente a este caso e não fiz, seguramente, nenhum tipo de pressão referente a este caso nem a nenhum outro. Pronto, e acho que já foi. Muito obrigado, doutora Filomena Rosa. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado André Ventura. Tem a palavra, pode inquirir diretamente a depoente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os meus colegas e também a doutora Filomena por estar aqui nesta comissão de inquérito. Gostava de lhe ler uma intervenção que foi pública e que foi de Patrícia Baltazar Rezende, uma advogada com experiência na área da obtenção de nacionalidade. Diz o seguinte: o processo de obtenção de cidadania por estas gêmeas não é nada normal, estou a citar. Depois de se colocar todos os papéis e o processo estar perfeitamente devido e correto, sublinho, devido e correto, mesmo assim, a entidade só consegue começar a avaliar o pedido ao final de um ano, mesmo sendo menor. Continua a advogada. O processo eventualmente pode ser menos diluído, mas nunca seriam os 14 dias. Em toda a minha vida isto nunca aconteceu num processo meu. A par disto, eu queria lhe dizer que nós temos recebido denúncias de várias pessoas neste consulado também, onde foi tramitado aparentemente este pedido, alguns deles também filhos de portugueses, e que nem sequer se aproximam deste prazo e fazem queixa de não estar a conseguir obter nacionalidade. Eu gostava de lhe perguntar se isto é falso, o que é que terá levado estas pessoas a dizer isto, quer do lado de quem faz o patrocínio judiciário, os advogados,
quer da parte dos próprios, que têm feito chegar a vários grupos parlamentares, mas pelo menos ao Chega, várias denúncias nesta área. Portanto, com aquilo que disse, como é que isto é compatível com estas intervenções? Ora bem, eu comecei por dizer que os processos relativos a menores não são todos da mesma tipologia. Eu não faço ideia de que tipo de processos se refere esta senhora advogada, mas de facto existem processos de menores que demoram muito mais do que 14 dias. Se for, por exemplo, um processo de naturalização, portanto, de aquisição derivada. Portanto, admito, desculpe interromper, eu não estou, não querendo dizer que é falso e porque sei que há processos que demoram efetivamente... Mas desculpe só interromper, é que a advogada não diz que são os 14 dias, ela diz que em todos os processos de menores que teve, nunca nenhum teve 14 dias. De qualquer maneira, então, voltando um bocadinho atrás, uma advogada não pode tratar de um processo destes, de integração, a não ser que tenha uma procuração especial. Porque está-se a fazer um registro de nascimento. Isto é fazer um registro de nascimento. Não é vulgar os advogados tratarem destes processos de integração consular. Mas podem, claro, evidentemente. Até qualquer procurador com poderes especiais. Podem e tratam. Agora, então, se assim é, eu tenho muita dificuldade, poderá ser exatamente todos aqueles casos que nos estragam as estatísticas, mas tenho muita dificuldade em justificar este 1 ano para estes processos de nacionalidade originária adquirida por efeito da vontade por integração de assento consular. Outros processos há que eu não gosto de admitir, mas tenho que o fazer em nome da verdade. Outros processos há que demoram muito mais tempo do que este. E esses processos que demoram muito mais tempo, por exemplo, o Consulado de São Paulo no Brasil, embora já saibamos que o processo pode ser diferente do como nos está a referir, tinha indicado um prazo de 11, 12 meses e cerca de 6 meses para menores. Isto foi indicado pelo próprio Consulado, onde este processo começou. Isto, obviamente, não é nada compatível com 14 dias, 5, 6 meses e 12 meses. Mas vamos admitir até que estamos a falar da outra via, que é um processo mais rápido. O que nos está a dizer aqui, então, é que há uns que estragam as estatísticas, foi a expressão que utilizou, estragam as estatísticas. Isso significa que a pessoa tem sorte ou azar de ir parar a um consulado? Não tem a ver com o consulado, tem a ver com a própria documentação da pessoa. Porque, por exemplo, para fazer uma integração de um assento consular é preciso que o pai ou a mãe portuguesa tenha o seu registro de nascimento inscrito no registro civil nacional. E muitas vezes as pessoas têm direito à nacionalidade, mas não têm essa inscrição feita. E, portanto, o processo entra, fica pendente e depois fica a aguardar, no fundo, toda a resolução da situação da filiação e do estabelecimento da nacionalidade dos pais. Depende um bocadinho disso. Portanto, os processos que nos estragam as estatísticas são aqueles que demoram muito mais tempo do que o habitual, porque quando entram têm falta de requisitos essenciais. Portanto, há uma coisa que podemos dar como certa. É que neste caso, então, a documentação estava toda em ordem. A documentação estava toda em ordem, sim. Toda em ordem. Quer para a nacionalidade, quer para a obtenção do cartão de cidadão depois. A obtenção do cartão de cidadão, para a obtenção da nacionalidade, sim. Para a obtenção do cartão de cidadão, a validação foi automática, mas sim, todas as validações de segurança que o sistema faz nos cartões de cidadão de nós todos, faz também neste, foram feitas com sucesso. Nós conseguimos até informaticamente ver o percurso, porque o cartão de cidadão vai da Justiça para a Saúde, para os outros organismos, para obter os números, e, portanto, o processo foi todo ele automático, sem necessidade de intervenção humana, em Portugal. Reparem que usou esta expressão, o processo foi todo automático, sem necessidade de intervenção humana. Sim. Mas nós temos um e-mail, que eu penso que até já foi revelado, que diz que os pais destas gêmeas luso-brasileiras de 9 meses, com esta doença, são muito amigas de uns amigos nossos. E estamos 100% a tentar ajudar a obter o cartão de cidadão português. Portanto, é um pouco contraditório estar a dizer que não teve que haver intervenção humana, mas haver elementos probatórios que mostram que houve intervenção humana. Ou seja, o que eu quero dizer é isto. Nós hoje podemos ou não ter a certeza, e era esta a resposta que eu gostava que pudesse obter, porque depois, como sabem, eu não vou estar a ler o resto do e-mail, ele é público, é conhecido de todos e já foi aqui, já foi aqui usado. Agora, havia uma questão, essa sim importante, de quem lidera o processo de atribuição de nacionalidade. É que, ao dizermos que não houve nenhuma intervenção humana, exterior, ou adjacente, ou diferenciada, estamos a contrariar um pouco o que está aqui, porque está a dar a ideia, aqui estão a dizer que estão 100% focados a obter a nacionalidade, mas está-me a dizer que não foi preciso nada disso. O que eu disse que foi automático é a emissão do cartão de cidadão. É o que eles dizem aqui, porque eles dizem que estamos 100% focados a tentar ajudar a obter o cartão de cidadão.
Portanto, repare que o que nos está a dizer é contraditório com o que é dito neste elemento. Eu compreendia, deixa-me só dizer isto, eu compreendia se dissesse assim, uma coisa é a nacionalidade, outra é o cartão de cidadão, e é. Só que, para azar seu, neste caso, o e-mail refere-se especificamente ao cartão do cidadão, porque diz, estamos 100% focados a tentar ajudar estas gêmeas a conseguir os cartões do cidadão. E mais, chega-se a dizer que a burocracia é grande, relacionado com este assunto. E depois diz-se, obviamente, se o pai pode ajudar. O pai, já sabemos quem é. Ora, o que nos está aqui a dizer é que isto não é verdade, que não houve nenhuma intervenção para a obtenção do cartão de cidadão fora dos trâmites normais e que ninguém a pressionou também. Portanto, suponho que, portanto, nenhuma autoridade política se envolveu nesse sentido. Do que eu tenha conhecimento, não. E quando eu digo que é automático do momento em que entra em Portugal, ou seja, o que se passa no consulado é manual, parece que foi em serviço externo que foi recolhido, portanto, isso é manual. Portanto, toda a emissão, o processo de validação e emissão é que é automático. Mas, infelizmente, eu não me espantaria que impropriamente fosse usado o cartão de cidadão para referir a nacionalidade. Porque há pessoas, e não poucas vezes, que dizem, eu venho aqui tratar do meu cartão de cidadão, e quando a gente lhe pergunta, está bem, então onde é que está o seu registro de nascimento registado? E eles dizem, não, eu venho tratar disso. Portanto, as pessoas querem ter a nacionalidade portuguesa para terem cartão. Pode ser uma forma imprópria de se nos referirmos à nacionalidade portuguesa, que não seria expectável, mas que pode acontecer numa linguagem mais coloquial. Portanto, se eu percebi bem, acha que neste e-mail o que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa pode estar a querer dizer, na verdade, é que estão 100% focados em obter a nacionalidade e não 100% focados em obter cartões de cidadão portugueses. Ou uma coisa ou outra, não sei. Eu confesso que interpretar e-mails não é uma das minhas especialidades. Sei que, efetivamente, neste caso, a parte do cartão é completamente automática, portanto, aí mesmo que quisesse interferir, não poderia. A parte da nacionalidade não é, mas também é tramitada em sistema informático, e quanto a essa eu já disse, e gostaria de deixar claro que não, a Conservatória diz não ter tido influência, perguntaram com certeza à senhora Conservadora, o IRN não teve, não sofreu qualquer pressão, nem qualquer contacto, nem sequer qualquer pergunta. Doutora, há pouco fez referência ao requerimento de urgência que foi feito para o cartão do cidadão. Estou correto? Certo. Foi pedido a urgência, não é preciso um requerimento. No pedido de cartão, a própria aplicação informática é perguntado qual é a prioridade, precisa de urgência, e eu dir-lhe-ia que a grande parte dos cartões que são pedidos pelos consulados são urgentes. Talvez pelo tempo que demora o envio para os consulados, mas grande parte são urgentes. E, portanto, o que eu consigo saber, por consulta ao sistema, é que a prioridade daqueles cartões foram pedidos como urgentes. Porque nós tínhamos... Não sei por quem, nem... A informação que tínhamos, inicial, era que nunca tinha sido localizado no processo nenhuma urgência. Não há urgência para a nacionalidade. Isso, mas o que foi dito primeiro, até penso que tenho aqui a citação, em resposta que foi dada a meios de comunicação social portugueses, dizia-se que em momento nenhum do processo foi localizado qualquer pedido de urgência. Portanto, agora estamos a dizer uma coisa um bocadinho diferente, apesar de tudo, que é, não estamos a falar da nacionalidade, mas para o cartão do cidadão é feito um pedido de urgência. E o que eu lhe queria perguntar é se sabe quem fez esse pedido de urgência. Não sei quem fez o pedido de urgência, suponho que seja o requerente. Como o pedido é feito no consulado, só o consulado saberá quem o fez. O consulado registra na aplicação que aquele cartão é para ser tramitado como urgente, cobra nesse sentido, porque também o valor a pagar é superior, e, portanto, não sei, não tenho forma de saber quem fez esse pedido. Suponho que tenha sido o requerente, pela prática que nós temos também cá nos serviços, é a pessoa que se apresenta a pedir que requer a urgência. E é comum este tipo de processos serem urgentes? É comum os pedidos de cartão de cidadão na sequência de processos de nacionalidade serem urgentes. Normalmente as pessoas têm mais pressa em obter o cartão de cidadão. É natural, é o documento que, apesar de tudo, funciona um pouco como prova a nacionalidade, como comprovativo. Em relação aos advogados, uma questão que seria talvez importante era esclarecer, e eventualmente o IRN pode ter essa informação ou não, se em todo o processo que tramita nos termos da lei no IRN, sabemos que o processo tem uma espécie de repartição em duas fases por se tratar de um consulado, mas vamos admitir o processo todo. Em algum momento, o processo relacionado com o IRN teve a interferência de algum advogado?
Na parte do IRN, nós não temos nenhuma evidência nesse sentido. Portanto, o processo veio via sistema informático, é colocado pelo consulado para integrar pelos centrais, os centrais recebem-no, não havia deficiências, portanto, o processo estava em condições de ser feito, é feito nos tais 14 dias, é feito e o consulado, também não existe propriamente uma comunicação ao consulado a dizer que está feito, os consulados consultam e verificam que já está do lado deles e que já está integrado o assento. Portanto, nós não temos qualquer intervenção de nenhum advogado neste processo. Até os processos de nacionalidade normalmente são acompanhados por advogados, mas neste caso, e nestes de integração não é habitual, mas neste caso em particular não há nenhum advogado. Nós não conseguimos identificar, pelo menos. Ou seja, nós temos uma situação em que, habitualmente, em situações absolutamente normais, os advogados têm intervenção. Num processo extraordinário como este, o que está a dizer-nos é que os advogados não tiveram nenhuma intervenção durante o processo no Instituto de Registro e Notariado. Mas também, se tivesse intervenção, o IRN tinha que saber, porque quem se apresenta perante o IRN teria que apresentar mandato ou procuração. Então, o que nos está a dizer é que, apesar de todos os advogados envolvidos neste processo, e pelo menos um deles já aqui esteve, o que nos está a dizer é que no processo da obtenção da nacionalidade ou do cartão de cidadão, no que ao IRN diz respeito, não há uma intervenção com mandato ou com patrocínio judiciário? Nós não temos nenhuma evidência no processo de uma intervenção no mandato de advogado, mas neste tipo de processos de integração de assentos consulares também não é habitual que tenhamos. É habitual em todos os outros. Neste tipo de processos, que no fundo é quase como ir à Conservatória do Registro Civil fazer o registro de uma criança, só que neste caso vai-se ao consulado e faz-se o mesmo registro e ele não fica logo eficaz porque tem que ser validado na ordem interna, na ordem jurídica interna. Nestes casos não é muito comum haver advogados, pelo menos procurações nos processos. Portanto, aqui não houve nenhum. Aqui não houve, não. Muito bem. Há pouco, esta Comissão já lhe questionou sobre algo que também nós já tínhamos questionado aqui noutra audição, que foi a deslocação dos funcionários consulares ao hospital. Sei que se referiu já a isso como tendo acontecido noutros momentos e até noutras instituições, quer a pessoas que estão presas ou pessoas que estão acamadas ou enfim. Imagino que para isto acontecer, ou seja, que para os funcionários consulares se possam deslocar a um hospital ou a uma unidade de saúde propositadamente para este fim, imagino que uma de duas tenha que haver uma autorização para isso, e portanto isso imagino que tenha existido. Não sei como é que se processam nos consulados. Nos serviços de registro não é preciso nenhuma autorização para isso. Estamos a falar de serviço externo de cartão de cidadão, que os serviços de registro civil que têm cartão de cidadão e que têm equipamento móvel têm a obrigação de prestar. Portanto, o que nós temos normalmente são reclamações quando não é prestado com a celeridade que às vezes as pessoas gostariam, porque temos que deslocar um funcionário e nem sempre é tão célere como gostaríamos, mas não é preciso. É ao nível interno. Como se passa no consulado, não tenho visibilidade, não sei. Bom, mas neste caso o processo até estava a ser célere, não é? Pelos vistos, sim. Mas se estavam hospitalizadas, se estivessem em Portugal, preenchiam os requisitos. É isso que eu queria saber. Então significa que alguém fez o requerimento para isso acontecer? Ou é automático? Terá feito, sim. Deixe-me só te perguntar isto. Quem é que fez este requerimento para haver uma deslocação ao hospital? Isso terá que perguntar ao Consulado de São Paulo. Alguém terá feito? Alguém terá pedido, sim. Porque... Há um pedido, ninguém adivinha que estão ali uns cidadãos no hospital que precisam de um cartão. É muito importante sabermos quem é que fez esse pedido. Podem ter sido os pais, pode ter sido alguém em nome dos pais, e até pode ser alguém que já foi ouvido aqui nesta comissão ou que venha a ser ouvido, ou até pode ter sido uma terceira pessoa a fazer este pedido. Não tenho maneira de saber, porque isso é matéria do consulado, não foi um pedido feito num serviço de registro português, não sei. Se fosse num serviço de registros, sim, era feito automaticamente ou tinha que haver um requerimento? Num serviço de registro, o requerimento é verbal, portanto, a pessoa dirige-se ao balcão, diz: eu tenho um familiar acamado que não pode deslocar-se e eu preciso que o cartão está a caducar, preciso do serviço externo. E é agendado junto com os funcionários e é feito. Não tem uma autorização, não vem ao IRN de maneira nenhuma, está dentro da autonomia da Conservatória. E quanto à deslocação e à organização, portanto, é um serviço normal. A dificuldade é termos disponibilidade de recursos humanos para o executar. É um serviço normal que se tenta fazer com alguma racionalidade. Se há vários pedidos no mesmo hospital, tentam-se fazer no mesmo dia, enfim. Numa audição que aqui decorreu,
A antiga Ministra da Justiça, a doutora Catarina Sarmento e Castro, disse que este foi um processo diferente em termos de obtenção de nacionalidade. Olhando para a forma como este processo decorreu, eu também entendo que foi um processo diferente da obtenção de nacionalidade. Se acha que faz sentido dizer que este processo de obtenção de nacionalidade, eu estou a citar palavras da própria Sra. Ministra, este foi um processo diferente, disse Catarina Sarmento e Castro. É assim, esta tipologia de processos é diferente de outras tipologias e é uma tipologia muito mais rápida e muito mais célere que aquelas que dependem de verificar se são residentes, se não praticaram crimes, se não são um perigo para a segurança nacional. Portanto, eu admito que a senhora professora Catarina Sarmento e Castro tenha dito nesse sentido. Não é este processo foi diferente, é esta tipologia de processos é diferente, são processos mais simples. Já terminou, Sr. Deputado? Okay, obrigado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Abrunhosa, que quer fazer um ponto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi na sequência da intervenção do Sr. Deputado André Ventura e tenho a certeza, eu só queria deixar aqui um esclarecimento e tenho a certeza que foi por celeridade do tempo, porque temos pouco tempo e o tempo passa. Só queria aqui deixar claro que o mail que Nuno Rebelo Sousa envia a seu pai no dia 21 de outubro de 2019 diz o seguinte: e nas últimas semanas temos estado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão português, o que já está. E nós sabemos que já estava a 27 de setembro. E depois diz: e agora precisamos de uma ajuda maior para que elas consigam o único tratamento do mundo que as pode salvar em Portugal. O pai pode ajudar, portanto, o filho não está a pedir ajuda para a nacionalidade, está a pedir ajuda para o tratamento. E quando se refere à burocracia, não é do cartão do cidadão, diz assim: o pai pode ajudar a seguir ao tratamento. Portanto, eu volto a dizer, e agora, o que já está. E agora precisamos de uma ajuda maior para que elas consigam o único tratamento do mundo que as pode salvar em Portugal. O pai pode ajudar. A burocracia em Portugal é grande e os pais das crianças estão preocupados porque não têm muito tempo para a salvar. Eu só queria esclarecer, e tenho a certeza que o Sr. Deputado não o fez de propósito, mas não podemos associar este mail ao Sr. Presidente da República a qualquer interferência na obtenção da nacionalidade e nem sequer nos cartões de cidadão, porque, volto a repetir, este mail foi feito em 21 de outubro de 2019 às 12h45 am e a nacionalidade, como aqui foi referida, foi obtida, bem como o cartão do SNS a 27 de setembro e, portanto, a 27 de setembro estas crianças passam a ser cidadãs portuguesas a partir de 26 de outubro de 2018 e passam também a ter cartão da SNS. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, pode inquirir a depoente diretamente. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente todos os senhores deputados, cumprimento a doutora Filomena Rosa. Isto, de facto, sendo a última, aqui já não há mesmo criatividade que resista, mas só clarificar aqui alguns pontos, se calhar vai-se repetir um bocadinho nas suas respostas, mas queria só deixar claro aqui alguns pontos. Relativamente à questão das prioridades, que já percebemos, eu acho que ficou clara, mas eu só queria perceber um ponto, porque tanto a doutora Catarina Sarmento e Castro como a doutora Filomena Rosa referiram sempre a questão de quando se trata de um processo de menores, dos menores, de haver o risco de ficarem sem nacionalidade. Nós aqui claramente era um processo de uma segunda nacionalidade, digamos assim, portanto, quer dizer, as crianças tinham uma nacionalidade. Eu só queria distinguir isto, ou seja, estas prioridades que existem são para todos os menores. Eu acho que há pouco disse que era uma questão de idade, ou seja, que o filtro, digamos assim, era feito por idade, portanto, não há aqui uma questão de ser uma primeira nacionalidade ou segunda, ou existe? Não existe essa distinção por uma razão. Ainda que o risco que queremos combater é o risco de estar indocumentado, porque crianças indocumentadas são facilmente objeto até de tráfico humano. O tempo que levaríamos a perceber em situações plurilocalizadas se a criança tinha ou não tinha a nacionalidade já adquirida e tratada de outra nacionalidade seria um tempo que prejudicaria a celeridade que queremos imprimir maior a estes processos. Portanto, mais valeria ficarem na ordem e não terem prioridade nenhuma. E é por isso que, indocumentadas ou não, portanto, pelo risco de estarem indocumentadas, pelo risco de não terem nenhuma nacionalidade, porque senão teríamos que ver onde é que nasceram, a nacionalidade do pai, a nacionalidade da mãe,
e fazer esta gestão do direito internacional privado e da nacionalidade que não seria célere e, portanto, prejudicaria o objetivo de as tirar da linha. Mais valia então serem tratadas como os adultos e permanecerem indocumentadas em alguns casos mesmo. Obrigada, era exatamente isso que eu queria perceber. Eu tinha aqui várias perguntas sobre os prazos médios dos processos, eu acho que já ficou perfeitamente claro, mas há aqui um ponto que eu também gostava que clarificasse. Na sua intervenção inicial e ao longo aqui já da audição, já explicou aqui a diferença das várias formas de obtenção de nacionalidade. Eu só queria perceber um ponto, se é diferente, ou melhor, eu acho que já percebi, mas queria que ficasse mais claro. Ou seja, porque aqui as crianças são filhas de mãe portuguesa, mas a nacionalidade da mãe foi adquirida, não sei se diz assim corretamente, mas através dos avós. Ou seja, ela pediu a nacionalidade já maior de idade, porque os 4 avós, sim, segundo o que a mãe disse aqui, eram portugueses. Portanto, eu gostava de perceber se há uma diferença de validação, digamos assim, porque não é uma mãe que já é portuguesa de nascimento, digamos assim, se há aqui uma diferença no processo pelo facto da nacionalidade da mãe ser obtida através de um ascendente? A nacionalidade da mãe é obtida nos mesmos termos que a das filhas, por integração do assento, só que maior. Enfim, não era menor, era maior. Por ser filha de português, porque previamente a isso há a integração do assento do pai. Portanto, ela não recorreu diretamente aos avós, ela recorre, o pai adquire a nacionalidade por integração, também no assento consular e em data muito próxima a mãe faz esse mesmo movimento. De qualquer maneira, seja a aquisição originária, seja a aquisição derivada, e neste caso ela é portuguesa originária, mas pronto, seja a aquisição originária, seja derivada, o Estatuto de Direitos e Deveres que a nacionalidade portuguesa confere é indiferenciável, ou seja, não há um maior grau de exigência ou um menor grau de exigência se o português que se apresenta a registrar um filho é português originário ou é português derivado por ter adquirido a nacionalidade por aquisição e não por atribuição. Portanto, o estatuto é igual, não tem qualquer tipo de diferenciação e, portanto, essa circunstância não interfere na nacionalidade das filhas. Sim, diga-me outra coisa. Há aqui estes 2 momentos, ou seja, há uma parte do processo que é tratada no consulado e outra parte que é tratada no IRN. Ou seja, em qual das partes é que é feita esta validação toda dos documentos? A validação dos documentos é feita nos 2 locais. É o consulado que instrui e que chega à conclusão que está tudo bem e que reencaminha para os serviços centrais. Os serviços centrais confirmam, é uma verificação, por isso mais rápida, mais célere e mais ligeira, porque já houve quem se preocupasse com a instrução. Ainda assim, em 15% das situações, há necessidade de fazer aperfeiçoamento dos processos. Mas, digamos que há uma dupla verificação. Num caso, há instrução e no outro há validação, digamos assim, e decisão. O que eu estou a tentar perceber, para ser claro, o que eu estou a tentar perceber é se há algum momento deste processo, nós já percebemos da parte do IRN que o processo está instruído, que foi uma validação que é feita e confesso que pessoalmente eu também já não vi à partida aqui nenhuma questão com este prazo dos 14 dias. O que eu estou a tentar perceber é se em algum momento do processo anterior poderia ter havido alguma complicação no processo que exigisse a ajuda de alguém. Não tenho visibilidade sobre isso. A existir alguma complicação seria do lado do consulado e, portanto, é algo que é um serviço que não está sobre a direção do IRN, não temos visibilidade. Sim, eu compreendo isso. Era mais no sentido de tentar perceber, à luz das regras da obtenção da nacionalidade, se poderia haver aqui alguma complicação neste processo. Eu não vejo qual é a dificuldade, porque atendendo a que o único requisito é ser filho de português com o registro de nascimento inscrito no registro civil português, o consulado tem acesso ao registro civil português, consulta e verifica, portanto não estou a ver. A não ser que houvesse, enfim, muita pendência de processos iguais, fila de espera, não sei. Compreendo, por isso nós havemos de fazer as perguntas também a quem de direito e foi como lhe disse, de facto,
Eu conheço muitos processos semelhantes a estes, de amigos que infelizmente tiveram que emigrar e que têm filhos, portanto, e de facto estes processos são efetivamente muito rápidos. Portanto, eu confesso que não via propriamente aqui uma questão. Agora, como já foi referido aqui, há efetivamente um e-mail que nos causou toda esta dúvida, ou seja, de haver aqui uma interferência ou de uma eventual interferência, porque há alguém que é filho do Presidente da República que escreve que esteve durante os últimos meses focado em tentar obter os cartões de cidadão. Eu também concordo consigo, não me parece que seja o cartão de cidadão em si, mas todo o processo, e é isto que gera toda esta dúvida. Portanto, é tudo isto, e eu também compreendo as diferenças que já realçou aqui, porque de facto foram conhecidos muitos e-mails de situações a dizer que são processos que demoram muito mais tempo, mas obviamente há muitos tipos, como já aqui explicou, de obtenção e de obtenção da nacionalidade, e claro que não os podemos tratar todos por igual. Agora, de facto, o nosso esforço aqui é, como existe este e-mail que é tão conhecido, que causou toda esta dúvida do porquê que um processo, que se fala em 14 dias, que não foi 14 dias, porque o consulado teve mais tempo para tratar deste processo, e é isto que nós estamos aqui a tentar perceber. Eu só para terminar, vou reiterar a pergunta, eu acho que de certa forma já foi feita, que é à luz daquilo que tem acesso no processo, ou seja, de toda a informação que consta no processo, se de facto nos pode garantir que este processo de obtenção de nacionalidade cumpriu todas as regras, todos os procedimentos, que não teve qualquer tipo de interferência, porque nem sequer tinha necessidade disso, não é? Porque estamos a falar, mas que não teve qualquer tipo de interferência e que não teve qualquer tipo de pressão por parte de ninguém para ser agilizado. Então, nesse sentido, eu reafirmo que este processo cumpria todos os requisitos que conduziam à obtenção da nacionalidade portuguesa pelas crianças. Não consta de nenhum do processo, nem chegou ao meu conhecimento por qualquer via, nenhuma forma de pressão no sentido da sua agilização ou da remoção de nenhuma dificuldade, que nem teria, porque é um processo efetivamente muito simples, que depende apenas da verificação do estabelecimento da filiação relativamente a progenitor que seja português e que tenha o seu registro de nascimento inscrito no registro civil português. Portanto, também não precisaria dessa interferência, mas mesmo para além de não precisar, não temos qualquer indício de que ela tenha ocorrido. Muito obrigada, não tenho mais perguntas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos a nossa primeira ronda. Pergunto agora se vai haver inscrições para a segunda. Penso que está tudo de acordo em que não haja mais nenhuma ronda. Portanto, nesse caso, vou dar por terminada a audição à doutora Filomena Rosa e agradecer em nome da Comissão a sua presença hoje aqui, e está terminada a nossa reunião. Só um segundo, Sr. Deputados. Sr. Deputado, por favor. Não preciso. Se o assunto for o que tivemos a falar, então nesse caso vamos só aguardar que a doutora saia e já continuamos. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada.